A Primeira Guerra Mundial é um assunto pouco abordado na mídia popular. Mesmo que menos famoso que o seu sucessor, o conflito é um marco importante no desenvolvimento de diversos equipamentos que são empregados na guerra até hoje. A maior guerra travada até então pela humanidade viu uma quantidade inimaginável de recursos sendo empregados na melhoria de todo tipo de equipamento bélico. E da mesma forma que muitos equipamentos, como os blindados e as aeronaves, alcançaram sucesso, muitas outras propostas se mostraram infrutíferas ou pelo menos falharam o bastante para que as próximas invenções levassem em conta os problemas que encontraram. Com a estabilização dos frontes, os exércitos adversários começaram a construir complexos sistemas de trincheiras que se estendiam por centenas de quilômetros, com poucos metros de terreno sendo conquistados durante meses inteiros de combate. Essa nova situação de uma guerra mais estática gerou uma nova realidade para estrategistas militares, mas o seu impacto maior foi obviamente naqueles que combatiam nas trincheiras. Os soldados tinham que investir contra as trincheiras inimigas sem proteção nenhuma em ataques massivos de infantaria com suporte de artilharia aliada, enfrentando ninhos de metralhadoras e disparos de fuzil, passando por um oceano de arame farpado. Quando estavam na trincheira aliada, agora a artilharia inimiga disparava contra as suas posições. Não era apenas um acerto direto que poderia matá-los. Estilhaços gerados pelas explosões também estavam se provando fatais, podendo arrancar membros dos homens que morriam de forma desesperadora no meio da lama e do caos da guerra. Uma análise interessante dos ferimentos na Primeira Guerra pode ser encontrada no livro Helmets and Body Armor in Modern Warfare, de Dean Bashford. Em um documento produzido pelo coronel Walter McCall sobre a razão dos ferimentos das suas tropas em um período de 1918, são expostos alguns dados. 50,66% dos ferimentos puderam ser relacionados a fragmentos de explosões, 34% a tiros de fuzil ou metralhadoras, menos de 2% ligados a minas, bombardeios de aeronaves e granadas e 14% inconclusivos. Tais estatísticas são similares àquelas fornecidas pelos franceses que indicavam que estilhaços e fragmentos correspondiam de 60% a 80% dos ferimentos. Considerando esses números e estudos, fica claro que os exercícios da época já começavam a procurar entender a razão das suas baixas e as melhores formas de combater essas perdas de pessoal, e por isso foram testadas formas de tentar proteger os soldados, criando proteções individuais que aumentassem a sua sobrevivência. Formas bem arcaicas de coletes balísticos, como conhecemos hoje, já haviam começado a ser desenvolvidos na Coreia em 1870, utilizando várias camadas de tecido de algodão que podia desacelerar consideravelmente os projéteis da época. Mas a maior parte das iniciativas da Primeira Guerra Mundial se assemelham muito mais a uma armadura medieval com grossas placas de aço envolvendo o corpo do soldado. O primeiro registro da procura de tal equipamento aconteceu em 1915 por parte dos britânicos que queriam desenvolver os chamados Bomber Shield. Os bombers eram aqueles que lançavam granadas em batalha, basicamente um outro nome para o que conhecemos hoje como granadeiros. Alguns poucos exemplares de proteções individuais para o pescoço e ombros, chamados de necklets, foram produzidos e entregues para o uso em campo, com bons resultados, mas com um alto custo de produção. Cada divisão recebia apenas 400 desses equipamentos. Uma das figuras mais inusitadas e que defendia ferozmente o uso de proteções individuais pelas tropas era ninguém menos do que Sir Arthur Conan Doyle, o criador da personagem Sherlock Holmes. Na guerra, Arthur havia sido contratado secretamente pelo Ministério da Propaganda junto com outros autores de destaque para escrever de acordo com os interesses britânicos para auxiliar no esforço de guerra. Mas além das suas obrigações com o governo, ele também escrevia textos em defesa das tropas que estavam no fronte.
Em um deles, escrito para o The Times, sugeriu que os generais deveriam trocar as suas táticas de batalha ou pelo menos entregar capacetes e armaduras para as suas tropas para diminuir as enormes baixas decorrentes da guerra. Em outros textos, ele mencionava o famoso criminoso australiano Ned Kelly, que criou uma armadura metálica caseira para trocar tiros com a polícia, além de casos em que soldados eram salvos da morte certa quando os disparos inimigos ficavam presos em relógios, bíblias ou caixas de cigarro que levavam consigo no combate. Sir Arthur chegou a contatar o governo sobre as suas propostas e há registros de que o ministro David Lloyd George se interessou pela ideia desde o começo. Uma fabricante de blindagens pessoais, a Whitfield Manufacturing Company, chegou a enviar um exemplar para o escritor inglês para mostrar as suas capacidades. A Whitfield era uma fábrica privada desses equipamentos, com seu principal produto sendo o Dalefield Body Shield, muito famoso na época com a sua propaganda afirmando ser a prova de baioneta, espada, lança, disparos, estilhaços e fragmentos de granada. O seu peso e formato o levaram a ser descartado como alternativa de produção pelo governo, mas em outubro de 1917, cerca de 20 mil conjuntos desse tipo de blindagem estava sendo utilizado na guerra no fronte francês. Os americanos também tentaram criar uma blindagem pessoal para os seus soldados, sendo a mais icônica e bizarra a Brewster Body Shield. Constituída por uma placa de aço em formato de escudo fixada no peito e costas, anexada a um capacete enorme, a invenção foi a primeira do tipo a ser desenvolvida inteiramente nos Estados Unidos. Em 1917, para comprovar a sua efetividade, foram feitos testes na armadura no Picatinny Arsenal, com o inventor do equipamento, o Dr. Brewster, servindo como cobaia. Brewster então recebeu diversos golpes de marreta. Após isso, o inventor foi atingido por diversos disparos de uma Lewis Machine Gun em um ângulo de cerca de 45 graus. Brewster afirmou que os tiros não chegaram a representar 1/10 do impacto que sentiu com a marreta, o que demonstrou que o pequeno sistema de amortecimento da armadura funcionava bem. Os registros do dia também ressaltam que a armadura esquentou bastante, já que a energia cinética dos projéteis foi convertida em energia térmica após o impacto. Devido ao peso, a armadura foi descartada. Apenas o peitoral pesava cerca de 20 quilos, com o conjunto completo ficando com cerca de 50 quilos. Um dos exemplos de armadura da Primeira Guerra Mundial mais reconhecidos na atualidade é a Farina, criada na Itália. Inicialmente apenas constituída de um capacete de 3 kg produzido pela Elmo Farina, a armadura era entregue para os soldados que avançavam antes do ataque para cortar o arame farpado colocado pelo inimigo. Por ser uma missão de altíssimo risco, as tropas que faziam essas corajosas ações recebiam essa proteção extra. Em 1917, as tropas Arditi foram criadas e começaram a usar esse capacete junto com peças de blindagem corporal extras. Os Arditi foram uma das primeiras tropas de choque de elite da história, que tinham a missão de invadir rapidamente as linhas inimigas em ataques surpresas, utilizando granadas e armas brancas para tomar a posição. Eles serviam como a ponta de lança de ataques maiores no fronte e foram uma das poucas ações de alta mobilidade na guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A unidade ficou famosa nos dias atuais após o game Battlefield 1 dedicar uma parte da sua campanha para que o jogador lutasse como um Arditi em uma missão. Entretanto, a aparência da armadura dentro do jogo foi alterada consideravelmente. No filme italiano de 1970, Uomini Contro, é representado um ataque de tropas italianas com armaduras contra posições inimigas. Mas o filme utilizou armaduras Brewster americanas para a cena, enquanto provavelmente na vida real estariam utilizando alguma armadura fabricada localmente como a Farina. Os alemães também criaram a sua própria armadura, chamada de Sappenpanzer,
Pesando por volta de 10 quilos, o equipamento era entregue para sentinelas, operadores de metralhadora ou snipers em posições expostas e provia boa proteção contra estilhaços de explosões. Relatos de oficiais alemães, entretanto, destacam que a sua máxima eficiência era vista nessas situações de combate em posições estáticas, com o peso atrapalhando muito em ataques e missões que precisavam passar por grandes obstáculos. A maioria das nações que lutou na Primeira Guerra Mundial tentou desenvolver uma armadura para os seus soldados e são tantos os exemplos que é impossível colocar todas em um único vídeo. E mesmo que a maioria delas tenha sido abandonada durante ou após o conflito, uma peça importante delas acabou ficando até hoje: o capacete. Claro, cada nação acabou adotando um desenho próprio que atendesse melhor às suas necessidades. Mas foi a Primeira Guerra Mundial que viu a adoção desse vital equipamento em larga escala, justamente após os estudos e testes envolvendo as armaduras de combate. E foi no meio do caos de um dos maiores conflitos da humanidade que lentamente as bases da guerra moderna que vemos até hoje nos noticiários começou a ser trilhada. Um tipo de combate em que o poder industrial e de inovação de cada país começou a ter uma participação muito mais decisiva do que jamais se pensou até então.